Estamos de volta para mais um episódio de Pelo Espírito. O que será que Deus tem para falar pra gente e pra você aí? Eita, hein? Vamos lá. Se você não conhece, esse daqui é um episódio muito interessante em que a gente pede a Deus para mostrar o que a gente vai conversar, viu? Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos lá. Provavelmente, se você acompanha a gente, você já viu os episódios de Pelo Espírito. Se não, se é o primeiro, deixa eu te explicar como faz. A gente traz essa Bíblia aqui com um marcadorzinho solto, né? Pra gente poder orar, entregar ao Senhor. Por que pelo Espírito, né? Porque o Espírito Santo vai nos direcionar, vai mostrar pra gente o que é que a gente vai falar com você hoje, o que é que ele vai falar comigo e com a Tati, porque também fala muito conosco, tá? Do que é que nós vamos conversar. Então eu vou orar de cá, você ora daí, pra poder orientar, tá bom? Só uma coisa, se você não viu os episódios anteriores, vem aqui no nosso canal, procura que tem lá todos os outros episódios, foi muito legal. É Deus verdade, falou muita verdade. coisa, a gente viu muita coisa da palavra de Deus, Deus falou muito no nosso coração, teve louvor também. Então aproveita para ver tudo que você não viu aqui no canal e também se inscrever, ativar os recordatórios para toda vez que um episódio estiver no ar, você receber um aviso aí, para não ficar de fora de nenhum deles, tá bom? Muito bem lembrado, porque já teve coisa muito interessante aqui. Então, olha, antes de eu orar, eu vou deixar você fazer isso, tá bom? Você já vai, se inscreve e ativa o sino para você ser lembrado. Faz isso agora, tá bom? Pede o like. Olha, pede o like, dá um like nesse vídeo. Nosso filho ensinou a gente a pedir like. Ele fala, senta o dedo no like. É isso mesmo. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, nós estamos agora aqui na Tua presença com a Tua palavra, Pai. Eu te peço que o Seu Espírito nos direcione qual palavra nós vamos falar, sobre o que nós vamos falar, nos diminua, Pai, e aumente ao Senhor, e abra o nosso entendimento e discernimento de quem estiver nos assistindo. E eu já te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel. Nossa, acho que é a terceira vez que sai Ezequiel. Sério? Sério. Depois vocês me contam aqui nos comentários. Ezequiel, Sim. capítulo 31. Eu vou só mostrar assim. Eu creio que não dá para ver muito assim no zoom não, mas Ezequiel 31, confia em mim. Diz assim a palavra do Senhor. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram, os seus ramos se alongaram por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso, com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim do Éden tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens, o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes, e por todos os vales os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Eu vou ler o resto porque é forte. É forte. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas. Todos os animais selvagens se acolherão sobre os seus ramos.
Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todas foram entregues à morte e às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela cobriu o abismo, retive as suas cadeias, as suas muitas águas se detiveram, cobriu o Líbano de preto por causa dela. Todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com o que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, como se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ela descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela estavam sentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Eita. É forte isso, né? E eu vou te falar uma coisa. Chama muita atenção, porque Deus começa a falar, vou deixar aqui depois, né? Deus começa a falar sobre o fato de que Ele abençoou, né? Primeiro ele começa a falar disso, ele começa a mostrar o quanto aquela árvore ela é abençoada por Deus, o quanto ela cresceu em todas as direções com a bênção do Senhor, e o quanto pela bênção dela outras criaturas eram abençoadas, né? E olha só como a soberba precede a queda. E aí é muito. Quando a gente pensa que a gente pode tudo e que a gente é forte, que a gente sabe tudo e que a gente é poderoso, inteligente, quando você se acha o top, é porque você já não tá mais top. Fica a dica, tá se achando top? Ixi, já não tá mais top. Deus fala muito na palavra dele sobre ele gostar dos humildes. Os humildes sim alcançam o coração de Deus. Os humildes alcançam a graça do Senhor. Então, se você está se achando top, você não está mais humilde. Uma vez eu estava estudando num curso da pastora Camila Barros. E ela falava assim, de vez em quando, eu peço para Deus testar a minha humildade. Aí ela falou, eu te aconselho a fazer isso também, mas se prepara. Faz isso poucas vezes na vida, porque você não tem ideia do que Deus faz quando você pede isso. E aí ela falou que ela fez isso. Ela fez, Senhor, eu quero testa se eu tô, porque eu tô com medo de... meus vídeos estão alcançando muita gente. Quando eu chego no lugar, as pessoas, né, vêm falar comigo e tal. E eu tô com medo do meu coração começar a ser enganado, né? Porque ele fala quando foi o seu coração que te enganou. E aí ela falou, eu pedi isso pra ele. Aí ela falou que ela foi convidada pra pregar em um lugar. Diz que ela foi maltratada do começo até o final. O voo não saiu, atrasaram pra buscar ela e estavam maltrataram ela do começo ao fim. E ela só respirava e pensava assim, já entendi, Senhor. Eu já entendi, Senhor. Todo mundo vai me maltratar e eu tenho que ficar na minha, né? E aí isso testa a tua humildade. Será que você vai reclamar? Será que você vai falar, caramba, ninguém veio aqui falar nada comigo? Nossa, sério que essa comida? Não acredito que trouxeram isso aqui pra mim. Não, ninguém veio me buscar na hora. E aí ela entendeu que de vez em quando ela tinha que fazer isso. Porque senão o nosso coração é enganoso. E a gente não vai ficar soberbo da noite pro dia. Isso é devagar. Esse cedro aí foi crescendo devagarzinho. A gente não percebe, né? Sabe o que eu acho? Acho que Deus testa a gente no muito e no pouco com uma constância que você não tem noção, sabe? Ele te testa no pouco para ver se você pragueja, reclama, amaldiçoa, coloca a culpa em Deus, né? Ele testa para ver como você age, porque muitos de nós, às vezes, agimos como se Deus fosse obrigado a nos dar tudo a qualquer momento, sabe? E aí quando você percebe que a sua relação com Deus não é essa,
às vezes você se sente mal, você reclama, joga a culpa em Deus, briga com Deus. Quem somos nós para brigar com Deus? A gente age assim. E muitas vezes Deus te testa na fartura, no muito, para ver se você vai achar que foi você. Se é o seu orgulho, a sua autossuficiência. Eu peço muito a Deus para trabalhar a minha autossuficiência e o meu ego. Tá? Eu já passei esse alto e baixo. Eu já tive num momento muito alto em que eu achei que era eu. E aí vou te dizer que essa queda é grande. É grande, sabe? E aí depois eu tive que me refazer com menos orgulho, com menos ego, uma pessoa melhor. Só que aí Deus vai te trabalhando. Ele já sabe que você, quando está lá, age diferente. Então Ele vai te trabalhando porque Ele quer abençoar você. Ele quer te colocar em lugares onde você não esteve, no meio de pessoas com quem você não esteve, te colocar nas alturas. Ele quer fazer isso, foi Ele que fez. Ali diz que foi Deus que fez. E o que eu acho mais incrível é que Ele não fez só para a árvore em si. Claro que a árvore ali é uma metáfora, é uma comparação, mas Ele não fez só para a árvore em si. Ele fez com que a árvore fosse sombra, que a árvore fosse abrigo, que a árvore pudesse transbordar e abençoar, que são coisas que Deus quer. Deus quer que quando Ele te cresce, Ele te abençoa, você possa transbordar, você possa abençoar. Mas ainda assim, se você transborda, abençoa, mas você acha que foi você e você é orgulhoso, precede a queda. É impressionante isso. Eu estava hoje ouvindo, levar as crianças para a escola, voltei no carro ouvindo a Bíblia, né? Coloquei no celular e coloquei no som do carro. E aí eu vi exatamente uma passagem de Tiago falando que nós precisamos ser provados. Olha que legal. Justo hoje, né? Deus não... não existe coincidências para Deus. E aí Tiago falava assim, se até o ouro, que é um metal nobre, precisa ser provado, né, para virar ouro, imagina a tua fé, que é muito mais valiosa que o ouro. Você precisa ser provado para que a tua fé seja fortalecida. Então essas provas que a gente está falando aqui, tanto que acontece quando você está já lá num cedro altão, bonitão, ou quando você está ainda crescendo na vida, isso faz parte. E ontem mesmo Deus falou para mim assim, Tati, nem tudo que acontece de provações na vida é pecado, sabia? É porque eu preciso te tornar mais forte, porque eu tenho mais coisa para você. Então Ele vai te provar, e eu oro a Deus que você seja aprovado e aprovada. Não tem coisa pior do que não passar numa prova de Deus. E eu percebo claramente como é que o inimigo age. Por exemplo, essa semana, é até interessante a gente estar falando sobre isso, porque essa semana Tati e eu recebemos uma vitória profissional muito grande. E todas as pessoas que vinham me perguntar, eu falava, foi Deus. Foi Deus, Tati e eu não somos melhores do que ninguém, foi Deus, olha como Deus é bom com a gente. E aí o inimigo instiga as pessoas, porque eu tive um diálogo com uma pessoa que ela ficava assim, tá bom, mas além de Deus, o que foi que você fez? Aí eu falava, olha, eu fiz isso e isso e tal, mas isso não é nada demais, foi Deus. Aí a pessoa perguntava de novo, tá, ok, isso já é normal, eu faço. Além disso, e além de Deus, o que você fez? Aí eu falava, deixa eu deixar claro, foi Deus, mas a gente fez isso, isso e isso. Até que depois, eu acho que de tanto eu falar foi Deus, e a pessoa percebeu que não tinha nada demais, porque tudo que eu contava de que a gente tinha feito para alcançar essa vitória era coisa que todo mundo faz. Aí caiu a ficha. Bruno, realmente eu tô percebendo que aparentemente essa vitória de vocês é toda espiritual. Eu falei, aparentemente não, ela é. Mas em outros momentos da minha vida, Bruno, pensava assim, nossa, eu sou muito bom. Eu ponho a mão nos negócios, os negócios prosperam, dão certo. Eu desenho estratégias funcionam muito bem e tal. E eu cresci como esse cedro aí. Então, foi preciso eu cair e aprender de novo a crescer, sabe? Que você não precisa passar por isso, porque é bom a gente aprender com o exemplo do outro, sabe? É bom você ver que a árvore ali, que Deus abençoou, Deus regou, era cheia de água, de galhos, ramos que se espalhavam, e às vezes os seus ramos se espalham por várias áreas da vida, e é saúde, e é prosperidade, e são os relacionamentos, e de repente você começa a pensar, eu sou bom demais, nossa, como as coisas acontecem na minha vida e tal. Aí essa hora que vem o machado e fez tuf. É desse jeito que acontece, sabe? Não deixa isso acontecer com você, não. É assim mesmo. E é tão bom quando a gente dá as glórias a Deus. E eu quero te falar um outro olhar sobre isso. Pode ser, tá bom, que aquela vitória que você está esperando em Deus, aquilo que você quer tanto, que você já pediu tanto para Deus, ainda não chegou.
Porque Deus sabe que a hora que chegar, você não vai dar os créditos a Ele. E eu falei sobre isso numa pregação sobre saúde do reino. Muitas vezes, isso está relacionado à cura que você pede. Por exemplo, se você está pedindo cura para Deus, mas Ele sabe que quando vier a cura, você vai falar assim, foi aquele comprimido que eu tomei. Talvez essa cura está se postergando aí, porque a hora que vier, você não vai dar os créditos a Deus, você vai falar, foi Deus. Às vezes Deus deixa você chegar numa situação extrema para que você possa entender, não, realmente foi Deus. Porque às vezes as pessoas passam por situações e por provas, é lógico que não são em todas as situações, mas às vezes, eu senti no meu coração de te falar isso, às vezes você está aí, atrasando a sua bênção, porque quando ela chegar, você não vai virar e falar assim, glória a Deus. As pessoas vão perguntar pra você, ao invés de você falar, foi Deus. Fiz uma oração e Deus me curou. Não, as pessoas vão perguntar pra você, você vai falar, foi o remedinho tal. Toma aqui que é bom. Você entende a diferença? Então, se você não dá os créditos devidos a Deus, é lógico que Deus usa pessoas, Deus usa as coisas pra te abençoar. Mas Ele usou essas coisas. Então, no mínimo, você tem que falar assim, olha, Deus me mostrou essa estratégia aqui. E foi maravilhosa. Ora para Ele te mostrar a estratégia. Se você quer falar da estratégia, você fala, Deus me mostrou isso aqui, me trouxe isso. Eu fiz isso e deu certo. Pede para Ele te mostrar uma estratégia que você vai fazer e vai dar certo também. Quando você começa a mudar essa mentalidade, Deus pode muito bem começar a fazer acontecer coisas na sua vida que fazia muito tempo que você estava pedindo e que não saíam do lugar. Em casos de saúde, eu já contei isso várias vezes, né? Mas eu passei por um processo que até eu confiar totalmente em Deus, Deus não me curou. Porque se eu tivesse sido curada antes, eu ia falar, não, foi o tratamento que eu fiz, foi aquilo que eu tomei, foi aquilo que eu passei. Eu passei por isso, estou te falando porque eu passei por isso. Então Deus me quebrou, até a hora que eu falei, só Deus vai me curar. Aí eu fui curada. Por Deus, para poder contar isso aqui para você, para poder te dar esse testemunho. Minha fé foi provada passo a passo, para que eu possa chegar aqui para você e falar assim, Deus fez isso comigo. Sabe uma coisa que eu estava me lembrando agora? Antes da gente receber essa vitória profissional que a gente recebeu, o tanto que eu estava descansado em Deus. Lembra que você às vezes falava assim, eu estou um pouco preocupado, sabe que? E eu falava, nossa, eu só estou doido para chegar segunda-feira. Não é? Eu acho que fazia muito tempo, mas muito tempo que eu não ficava tão descansado em Deus com relação a alguma coisa do nosso trabalho, porque eu já sabia que a vitória estava lá na frente. E não é porque eu tinha feito nada, porque eu já sabia que Deus ia dar. E sabe o que acontece? Às vezes você nem é aquela árvore grandona lá, você é um raminho ali, que tá crescendo, mas você já é um ramo soberbo. Porque Deus começa você é um mato soberbo. Porque Deus começa a dar pequenas vitórias, coisinhas do seu dia a dia, para saber como você reage a elas. Sabe o poder do porteiro? É o poder do porteiro. Não tem nada contra porteiros, tá? Por favor. Tenho contra porteiros soberbos, tá? Então o Thiago Brunet contou uma vez uma história também de que estava chegando no evento dele. Era um evento dele. E ele chegou pra passar o carro e falou assim, olha, eu tô atrasado, libera aqui pra mim a cancela, eu preciso entrar porque eu vou palestrar. E aí o porteiro que tava lá, quer passar por cima aqui, né, não quer pagar estacionamento. Aí ele, não, deixa eu te explicar, eu sou o dono do evento, eu vou fazer o evento aí, eu tô atrasado, libera aqui pra mim, depois eu acerto com a pessoa do evento. Não, você não vai entrar. E ficou ali e não deixou ele entrar. E aí, você imagina, é a soberba. A pessoa tem um mínimo de poder na mão e ela faz aquilo tudo. Você acha que Deus vai dar mais poder? Não vai. Não eu tenho uma experiência dessa. Imagina. Você imagina se botar mais poder na mão dessa pessoa. Eu cheguei uma vez num lugar e tinha assim, era um dia que tava tudo vazio. Não tinha ninguém e não tinha um carro estacionado no lugar e o estacionamento era gratuito. Ou seja, era só entrar. E tinha duas guaritas. Uma guarita não tinha ninguém e a outra guarita tinha um rapaz lá. Eu cheguei para entrar de carro. O lugar que eu ia era bem aqui. Eu cheguei para entrar de carro, ele não quis deixar eu de jeito nenhum. Ele queria que eu desse ré, entrasse na outra que ficava 100, 150 metros e voltasse e estacionasse no mesmo lugar. Não tinha ninguém. Ninguém, não tinha que pagar. Ele só tinha que fazer assim.
E ele não deixava. E eu ficava, meu Deus do céu. E a gente tá dando esse exemplo porque é piada, as pessoas sabem bem como é que funciona. Com certeza já passou por Você isso deve ter também. passado por alguma coisa dessa na sua vida. Lição, né? Mas é assim, é o que eu tô dizendo, você nem virou o cedro. Você imagina esse rapaz que tava ali, se ele fosse presidente de uma empresa. Jesus. Como ia ser difícil de lidar com essa pessoa. E como é que Deus vai colocar o muito na sua mão se você não é fiel no pouco? A palavra diz isso. Diz. E fiel no pouco também é se manter humilde. Se manter humilde. Se a sua cabeça sobe com um pouquinho, Deus não vai colocar muito na sua mão. Porque Deus não quer perder a tua alma. Às vezes Deus está segurando porque Deus não quer perder a tua alma. E assim, ele sabe que a vida aqui é uma unha perto de tudo que você vai viver na eternidade. Ele não vai estragar a sua eternidade por algo que você quer aqui nessa unhazinha. Você pode estragar isso. Deus não vai querer estragar isso. Então, ele sabe como você vai se comportar. E eu me lembrei de Paulo dizendo que ele tinha o espinho dele. É verdade. E Paulo fala isso. Paulo tinha o espinho dele. Paulo, hein? Paulo tinha o espinho dele, que era para ele, Paulo, entender que era humilde. Que ele, Paulo, entender que ele não conseguia todas as coisas, não poderia todas as coisas. Porque você imagina ser Paulo? Gente, ser Paulo não era pra qualquer um não, sabe? Então você imagina a soberba que podia tomar conta de um homem desse. E eu fico imaginando quão humilde era Moisés. Porque a palavra fala que Moisés era um homem humilde. E olha, Moisés abriu o mar vermelho. Sabe assim? Quão humilde. Eu queria chegar nesse nível, né, de humildade, de pureza de coração. Que você possa pedir isso pro Senhor todos os dias. Porque o nosso coração engana a gente. Nossa, pra gente estufar o peito e sair batendo o pezinho é rapidinho. Quer ver uma coisa? Deus já disse muitas vezes pra mim, desde quando eu era mais novo, que Ele ia me colocar para pregar para multidões, né? Só eu sei quantas vezes eu já preguei para uma igreja vazia, em que tinha eu, os pastores e mais ninguém, só nós, pregando uns para os outros. Sabe o que eu acho que era aquilo ali? Era Deus trabalhando, trabalhando, porque talvez naquele momento eu não tivesse preparado. Talvez nem esteja ainda, porque eu não cheguei ainda a pregar essas multidões, entendeu? Mas era Ele preparando. É promessa de Deus, Deus está preparando. Era Ele preparando a minha humildade. Eu entendi que eu estava ali fazendo a obra dele, não para as multidões. Estava fazendo a obra dele, ponto. Se tinha uma pessoa assistindo, duas, se tinha... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Satanás vai pegar você naquele ponto em que ele sabe, porque... Ele tá ali ao seu derredor, não é? Então o inimigo tá ao derredor, ele também te conhece. Então ele vai pegar naquele ponto. A gente tava aqui fazendo uma reunião esses dias, aí a pessoa virou pro Bruno e falou assim: eu quero você, Bruno, porque você é muito bom. Ele tentou me ganhar na vaidade, né? Não sei o que lá. Se fosse isso, há um tempo atrás, se fosse antes do 5 Bruno, anos atrás, antes do Bruno, eu tinha caído nessa. Exatamente. Eu tava na reunião, e era uma pessoa de uma empresa muito grande, uma empresa bilionária, e o cara falando, porque a gente quer você. É você que a gente quer ter você aqui. Aí eu pensei, nossa, olha o inimigo tentando pegar pela vaidade. Eu pensei assim na hora, caramba, hein? Como Deus já trabalhou algumas coisas em mim, como eu já consegui evoluir um pouco mais. Porque se fosse há 5 anos atrás, eu pensava, eu sou cara, né? Eles querem eu, o Bruno. E o que é de você? Qual é aquilo que Satanás está querendo inflar aí, né? Às vezes é a sua beleza, às vezes é a sua inteligência, às vezes é a sua perspicácia, a sua segurança, a sua organização. Enfim, a gente tem algumas coisas que... E eu não tô falando que você não tem qualidades. A gente tem qualidades, claro que tem qualidades. Gente, essa árvore era frondosa. Era linda. Abençoada. Ninguém chega nesse ponto de bênção sendo uma pessoa ruim, sem capacidade de nada. Não é assim. Não é assim. Só que você tem que saber que acima de tudo isso, você pode ter tudo isso, mas que acima de tudo isso tem o seu Deus e a vontade soberana dele. Que se ele não quisesse, e se ele não tivesse te capacitado, você não ia chegar no lugar. Para uns é orgulho, para outros são outros pecados. Né? A gente só tem que tomar esse cuidado. A gente tem que se diminuir. Não sei se você viu na hora que eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, nos diminua, que o Senhor nos use, que cresça o Senhor, o seu Espírito, que o seu Espírito fale. Não a gente, não eu e a Tati, sabe? Porque a gente tem que se reconhecer como pequeno. Porque quando a gente se reconhece como pequeno, como frágil, é aquela coisa, quando eu sou fraco é que eu sou forte, sabe? Você precisa compreender isso na tua vida.
E tem um louvor que é clássico. A gente começou a falar sobre isso, a hora que Deus trouxe a palavra, já coloquei ele aqui pra gente louvar. E que você possa cantar isso, louvar isso todos os dias na sua vida. Sabe? Principalmente quando você estiver bem. Porque quando a gente tá bem, a gente também corre muitos riscos aí de cair. Tá bom? Então E ontem na pregação lá na igreja, a pastora Lenita falou: aquele que pensa estar de pé, cuida para não cair. Ela falou, as pessoas leem isso e falam: então tá, se eu estiver de pé eu não posso cair. Mas ela falou assim: aquele que pensa que tá de pé. Então, você pensa que eu sou top, pum, cuidado para não cair. Porque é realmente uma vigilância constante, né? E ontem ela falou também, vigiai e orai. Por que será que vigiai vem antes de orar, né? É verdade. É bem importante. Diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós possamos ser mais servos e menos servidos. Amém? Amém, amém. E eu quero que você entenda uma coisa ainda sobre essa palavra, antes de eu fazer uma oração para a gente encerrar. É que, do meu ponto de vista, e o Espírito Santo tocou isso no meu coração, o principal daquela árvore, daquele cedro ser grande, é que ele era sombra, que ele era galho, que ele era o lugar para os outros, sabe? Então que você possa ser bênção na vida das outras pessoas, antes de mais nada, sabe? E assim o Senhor te cresce e você trabalha o seu orgulho. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos ser pessoas melhores, que o Senhor possa jogar luz sobre as nossas trevas e nos ajude a limpá-las, para que nós possamos ser pessoas melhores. O Senhor abençoe a sua vida, a nossa vida, esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você possa compartilhar esse episódio com mais e mais pessoas. Dissemina aí a palavra do Senhor. Treina a tua humildade, faz aquela oração que eu te ensinei aqui, aquele pedido a Deus e ora a Ele realmente para que Ele cresça e você diminua, porque quando Ele cresce na tua vida, não há limites para tudo que você vai alcançar, para todas as bênçãos que vão chegar em você, mas Ele precisa crescer na sua vida, que você possa dar espaço para Ele crescer, que você possa servir mais e ser menos servido, menos servida. Um beijo, fica com Deus. Amém, Deus te abençoe.